A solidariedade que a gente pensou que ia ter entre povos não aconteceu. Hoje em dia, uma gripe mata 300 mil pessoas no ano. A cada 5 milhões de vacinados, uma pessoa pode ter uma complicação. Por que você acha que aconteceu essa demonização contra a vacina? Quem morre hoje em dia são aqueles que não se vacinaram pelo menos 3 vezes da Covid. Então, o que temos que fazer é evitar a vacinação em crianças? Como é que é isso? Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar. Hoje vamos olhar um pouquinho para trás e refletir sobre os 5 anos da pandemia de Covid, uma doença que mudou o mundo, deixou marcas profundas em milhões de famílias e ainda hoje traz desafios e lições importantes para a ciência, para a saúde pública e para a sociedade. Por que ainda morremos de Covid e qual o papel das vacinas, especialmente nas crianças e jovens, em prevenir mortes, mas também nos casos de efeitos adversos? Eu vou procurar saber isso aqui hoje. Para nos ajudar a entender essas questões, eu converso agora com o Dr. Arnaldo Lichtenstein, clínico geral, especialista em saúde pública. Lichtenstein, essa vai ser uma conversa que vai além da pandemia, tá? Vamos refletir sobre como ela moldou o mundo em que vivemos hoje. Ótimo, ótimo, William. Prazer estar com você e com seus ouvintes aí. Uma grande honra. Muito bom, prazer é nosso tê-lo aqui. Vamos lá, vamos começar então. Quais são as principais lições que a ciência e a sociedade aprenderam sobre o enfrentamento de uma crise sanitária como essa? Pegou todo mundo de surpresa, né, Lichtenstein? Eu falo que a Covid revelou que a humanidade tem de melhor e tem de pior, tá? Então, tivemos enormes lições. Então, para você ter uma ideia, todo mundo lembra de quando teve o começo da vacinação, países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, compraram 3, 4 vezes o número de vacinas do que era a população. Ou seja, primeiro o meu umbigo e depois os outros. Quer dizer, a solidariedade que a gente pensou que ia ter entre povos não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer de novo. Então, a gente esperava que fosse chacoalhar o mundo e não chacoalhou. Mas a gente teve muitos desenvolvimentos bons da humanidade com isso. Primeiro, a gente consegue, pela ciência, a gente consegue identificar o agente mais rapidamente. A gente consegue criar uma vacina com uma tecnologia diferente muito rapidamente. A gente consegue ter alertas de epidemias que estão começando para depois se transformar em pandemias mais rapidamente. Ou seja, o mundo progrediu na ciência e, obviamente, as pessoas que não acreditavam, primeiro em vírus, depois em pandemia e depois em vacina, muitos deram o braço a torcer que sim, isso realmente mudou a realidade. Então, o que você Mas está me ainda dizendo? Pois não. mas a gente tem ainda muito, muito que aprender e se desenvolver. Pois é, isso é o que eu ia dizer. O que você está me dizendo é que nós aprendemos um bocado, né? Mas a pandemia expôs desigualdades sociais e falhas no sistema de saúde de todo mundo, né? A gente corrigiu isso? Não. Desigualdade social não, né? Eu digo mais o sistema de saúde. Veja, só uma, assim, quantas pessoas morreram de Covid? Essa é a primeira grande pergunta. Pois. E a Organização Mundial de Saúde resolveu de maneira muito adequada, que eu concordo inteiramente. Não se fala quantas pessoas morreram de Covid, por incrível que pareça. Se fala em quantas pessoas morreram na pandemia. Isso é bem diferente porque se calcula quanto que é a mortalidade ano a ano e se calcula nesses 3 anos, 2020, 21, 22, quanto foi o excesso de óbitos. E nesse número, a gente calcula que morreram 15 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, o excesso de mortes por causa da pandemia. Isso já é um progresso. Agora, as pessoas já têm nos seus países, inclusive no Brasil, a gente tem gente de excelente qualidade para fazer exames de detecção de um vírus novo, por exemplo, ou desenvolvimento de uma vacina. Isso daqui, a tecnologia veio para ficar. Agora, Licenciado, o que me impressiona é que muita gente morre de Covid ainda hoje, né? Então, veja, as E por pessoas quê? ainda
Na verdade, ainda se morre, mas veja, por exemplo, a Covid, ela virou uma doença endêmica, ou seja, o vírus se adaptou e ele, nessa adaptação, ele não mata tanto o hospedeiro porque ele morre junto. Então, ele infecta bastante o hospedeiro, a gente, e vai se multiplicando de pessoa para pessoa. Para a gente fazer uma comparação com a gripe que a gente já tem séculos aí bem estudados, hoje em dia uma gripe anualmente mata 300 mil pessoas no ano. E ninguém fala isso. E provavelmente a Covid vai a fazer isso. E o que minimiza essa mortalidade anual? Vacinação. E a gente vai ter que se vacinar e colocar no calendário de vacina para adultos, para idosos, para crianças, para imunossuprimidos, anual, como é a gripe. Então, o governo brasileiro já colocou que para idosos, pessoas acima de 60 anos, 2 vezes por ano a vacinação. Para outras pessoas, 1 vez por ano, para crianças, por exemplo. Então, já foi incorporado no calendário de vacinação a Covid, a exemplo de um monte de outras vacinas, como é a gripe, por exemplo. Mas a vacina do Covid, muita gente critica, né, falando dos seus efeitos colaterais. Existe isso mesmo? Ela traz danos graves, causa graves danos à saúde ou não? Não, veja, quer dizer, nós temos estudos bem feitos com isso. Quer dizer, a cada 5 milhões de vacinados, uma pessoa pode ter uma complicação, dependendo da vacina, ou uma trombose, ou um problema de miocardite, quer dizer, inflamação no coração, vacinas diferentes. Isso nós estamos falando de 1 para 5 milhões. Então, o custo-benefício de você prevenir uma doença grave em termos de ter efeitos colaterais compensa de longe. É lógico que a gente lembra sempre do caso ruim de uma vacinação que deu evento adverso. Mas qualquer vacina pode ter isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, o que motivou sempre a campanha de vacinação no Brasil foi a gotinha, né? O Zé Gotinha contra a poliomielite. Mesmo essa gotinha pode ter efeito colateral, a ponto de que no Brasil já se substituiu a gotinha por vacina injetável, porque tem menos efeitos colaterais. Então, quer dizer, tudo tem efeito colateral. A diferença é, isso é um número razoável ou não? E para a Covid, sim, esse número é perfeitamente aceitável, é um termo frio, né? Mas Uhum. aceitável em termos de benefícios do que pode trazer. Liechtenstein, por que você acha que aconteceu essa demonização contra a vacina? Muita gente, inclusive, falava: eles estão tentando aplicar um chip na gente para nos controlar como humanos. Tinha muitas informações erradas ou equivocadas nas redes sociais. A culpa disso é mesmo, são as redes sociais? Sim, e houve, assim, na década de 90, um trabalho que falava sobre vacinação do sarampo que causaria autismo. Então, isso pegou, assim, absurdamente o mundo. E esse foi um trabalho, sob o ponto de vista técnico-científico, muito mal feito, e esse trabalho foi despublicado, ou seja, se reviu que não tinha a menor possibilidade de ser esse resultado. E o autor agiu de má fé e foi punido severamente. Depois disso, muitos outros trabalhos viram que sarampo, essa vacina, não tinha nada a ver com autismo, só que o estrago já estava feito. Então as pessoas falavam: não vamos vacinar nossos filhos que vai causar autismo por causa do mercúrio que existe. Tudo uma besteira. Só que o estrago já estava feito. Ao lado disso, tem uma corrente de pessoas naturebas, no mau sentido, falando que a imunidade causada pela doença é muito mais poderosa que da vacina, então vamos deixar nossos filhos
saudáveis pegando a doença para ter uma imunidade para o resto da vida. Também uma besteira do ponto de vista científico enorme. Você junta esses dois dados e um bando de pessoas com má intenções em relação a qualquer ciência, isso foi uma coisa explosiva na Covid. Quando você contrai a Covid, você não cria anticorpos contra essa doença? Cria, Não é uma cria. verdade de você deixar os seus filhos ser contaminados com Covid, que é um combate natural do organismo, Então, o que acontece é que a Covid tem, o vírus da Covid tem muitas mutações, né? como a gripe, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa vacinar todo ano, porque o vírus se muda, né? Muda a sua conformação para se adaptar melhor, se multiplicar mais e causar essa sua perpetuação. Por isso que a gente vacina anualmente contra a gripe. A Covid é a mesma coisa, você tem essa perpetuação dele através de mutações, a ponto de que só pegar a doença, por exemplo, não é suficiente, ou só vacinar contra a vacina de cepas anteriores é suficiente. Então, essa imunidade que você teria pegando a doença não é suficiente. E no caso da Covid, lá atrás, a coisa era muito pior, porque a doença era muito grave. Então, em hipótese nenhuma, valeria a pena pegar a doença. Então você pode pegar essa doença todo ano, então, se você não vacinar, é isso? Poderia, por exemplo, a dengue, assim, que a gente vai ter explodindo aqui em São Paulo, no Brasil, Uhum. você pode pegar pelo menos 4 tipos. Então, e a cada tipo que você pega, você pode, por causa da sua imunidade, transformá-la numa dengue hemorrágica, mais provavelmente. Então, cada vírus tem várias subespécies que você pode pegar várias vezes, sem dúvida. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aí no tempo para relembrar esses impactos da Covid, porque a gente hoje a Covid é super normal na vida das pessoas, mas no passado foi um trauma, né? Tivemos muita gente ficou presa dentro de casa, fechou-se o comércio, quer dizer, foi um estrago total na economia, na vida das pessoas. Eu não sei se houve, mas eu acho que você deve ter essa estatística de suicídios durante aquele período. Ocorreram, né? Sim, veja, as Por causa da pessoas, solidão, né? a solidão, quer dizer, a minha rotina, falo por mim, quer dizer, no começo da Covid, eu saí de casa, né? Eu morei num hotel durante 3 a 4 meses. Por quê? Porque eu tinha contato com pacientes, continuei trabalhando, e o risco de trazer para minha esposa e para o meu filho não era desprezível. Então, quer dizer, eu posso me contaminar, mas eu não tenho direito de contaminar eventualmente minha família. Mudei de casa, comecei a trabalhar num lugar que pouca gente queria na época. Eu me transformei em diretor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da área não Covid. E aí, a área não Covid, na época, pegava-se muito mais Covid do que a área Covid. Por quê? Não se tinha aquele cuidado absurdo que tinha na área contaminada. Então, o risco que eu corri foi absurdo. Então, o impacto que teve na minha vida foi gigantesco, né? Mas existe uma outra coisa na Covid que ainda existe, a ciência ainda está estudando. Que acontece? A Covid prolongada. Então, muita gente teve a Covid e teve uma mudança da sua vida que ainda acontece, tá? Então, muitas vezes as pessoas continuam se queixando de lentificação de raciocínio, de uma fraqueza intensa que persiste durante 2 anos depois de pegar o Covid. Então, quer dizer, é o que se chama hoje de Covid prolongada. E a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente. Ou seja, é um bichinho do mal esse daí. Pois é, como é que o comportamento humano, vamos retrospectivo ainda, o comportamento humano, incluindo a adesão às medidas de proteção, impactou a evolução da doença naquela época? É. Então, Eu lembro no início.
Eu lembro no início que eu te entrevistava o Saldiva e tal, e tinha um debate sobre o uso da máscara. Não, a máscara é só os médicos. A gente começou dizendo que era só os médicos que podiam usar. Depois a máscara passou, popularizou, mas aí já era tarde, já estava quase todo mundo infectado. E aí, o que que nós aprendemos ou o que erramos lá atrás? Erramos no sentido de que o vírus respiratório, a disseminação respiratória é muito maior do que qualquer doença de contato. Então, quer dizer, uma pessoa que espirrava era uma arma de destruição em massa. E aí a gente tinha que ver, basicamente, a coisa era muito simples. O poro da máscara tem que ser menor que do vírus. Então, as máscaras comuns que se usavam inicialmente não era suficiente. Só que a gente sabia da N95, só que não existia a fabricação mundial em escala para 8 bilhões de pessoas, para se mudar a cada semana, que era a duração em média de uma máscara. Então, você imagina uma produção de máscara de 8 bilhões de máscaras semanalmente, era uma coisa inviável. Então a gente falava, é melhor ficar em casa, é melhor ter outros tipos de proteção. Mas, assim, vírus respiratórios é máscara, lavar a mão e não ter aglomeração, e com o poro da máscara menor que do vírus. A matemática, a equação está feita. Para solucionar isso é realmente ruim, porque você precisa ter estoques gigantescos. Sim. E quais os grupos populacionais hoje continuam mais vulneráveis ao vírus? Quem morre hoje em dia são aqueles que não se vacinaram pelo menos 3 vezes da Covid. Tem alguns trabalhos que mostram isso. Eu, por exemplo, estou na minha 7ª vacina, já com 2 ou 3 infecções pegas da Covid. Então, quer dizer, pessoas que não têm 3 doses de vacina são aquelas ainda que estão em risco de morte disso. E, obviamente, como qualquer outra infecção, pessoas que tenham comorbidades. Por quê? Porque uma infecção dessa vai descompensar problemas de coração, problemas respiratórios, problemas outros que a pessoa tenha e acaba falecendo dessas outras doenças que já tinha. Então, para você, a vacinação contínua é essencial. Para você não, para a Fundamental. ciência, né? Sim, sim, eu concordo nisso. Quer dizer, é uma vacina que vai ser e já foi incorporada no Brasil, incorporada no calendário vacinal. Veja, o adulto tem um calendário vacinal extenso, que pouca gente sabe, né? Quer dizer, nós temos a hepatite B, nós temos o tétano, nós temos a pneumonia, nós temos o zoster, que não está no calendário oficial, nós temos a gripe, nós temos a Covid. Então, são várias vacinas que o adulto e o idoso têm que se vacinar. Liechtenstein, em relação a crianças e jovens, tem muitas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, há riscos de, você citou aí no início da nossa conversa, miocardite e pericardite, né, que são inflamações no coração, né, nos músculos do Isso. coração, não é isso? Isso. Há muitos casos de crianças com esse tipo de problema depois de vacinar da Covid. É verdade. Então, você pegou num Então, detalhe. o que temos que fazer é evitar a vacinação em crianças? Como é que é isso? Vamos lá. Não, então, assim, tem, como eu falei para você, a pericardite relacionada a uma das vacinas, ela causa, como eu falei, 5 por milhão se colocar toda a população. Quando você vai analisar subgrupos, quer dizer, grupos específicos disso, você sabe que meninos, adolescentes, por volta de 18 a 20 anos, que tomam a segunda dose da determinada vacina, esse número aumenta muito. Em vez de 5 por milhão, chega a 100 por milhão. Ou seja, multiplica por 20. Então, o que fazer nesses adolescentes, homens que estão tomando essa vacina? Tem outras vacinas para tomar. Se não é, por exemplo, da Pfizer, tem da Moderna, tem outras agora. Então, a gente pode, hoje em dia, com o arsenal que a gente tem, mudar o tipo de vacinação. E aí, cada pessoa que tem a dúvida,
tem que consultar o seu médico ou no próprio posto de vacinação para ver essas alternativas que tem. Então, sim, com o desenvolvimento de vacinas, a gente já tem escolhas. E aí pode, num determinado grupo, saber, olha, para esse grupo específico, é melhor essa outra vacina. Então, há vacinas específicas que estão causando esse problema, é isso? Então, por exemplo, a trombose, como eu falei, a miocardite, como eu falei, numa população total é muito raro. Mas se a gente pegar subgrupos especificamente, isso pode aumentar. Então, se houver dúvida, pode-se trocar a vacina a ser tomada. Não, a minha pergunta é assim: a marca da vacina que causa esse Isso, problema? isso. Porque é o tipo de tecnologia que foi feita. Ah, ok. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer é um pouco diferente da Moderna, que é um pouco diferente da Sinovac, que é um pouco diferente da outra. Então, sim, pela tecnologia, uma causa mais um tipo de problema. E qual a vacina que você recomenda? Primeiro, É aqui a tem. que traz menos Aqui risco. tem. Aqui tem, mas Ah, veja, as duas que são as principais, a Moderna e a Pfizer, são muito seguras, como eu falei, exceto em alguns grupos específicos, mas para idosos e para pessoas que têm comorbidade, essas duas são bem suficientes. então, vamos lá. Então, as vacinas, é, cada caso um caso. Isso é a análise que seu médico precisa estar acompanhando, é isso. E, Tá bom. O mas Covid, então. para a Ah, população inteira, eu acho que dá para se vacinar sem medo. tá bom. O Covid, então, está se tornando uma doença endêmica, não é isso? E Exatamente. como é que isso muda a forma como a sociedade deve lidar com o vírus no futuro? A gente tem que avançar um pouco mais ou o que estamos fazendo agora é suficiente? Então, deixa eu te contar uma conversa que eu tive com um grande pesquisador semana passada. Perguntaram para mim sobre a gripe aviária. Tá? Então, gripe aviária que começou a entrar nos Estados Unidos, já teve uma doença grave, na década de 2003, mais ou menos, teve lá na Ásia, com 800 pessoas contaminadas, um monte de mortes dessas pessoas. E aí, 20 anos se passaram e agora apareceu nos Estados Unidos. Então, estamos em risco de ter uma pandemia da gripe aviária? Não. É impossível que tenha isso? Também não. Então, qual que é a atenção que tem que ter? Primeiro, a gripe aviária é das aves, geralmente selvagem, que passam de ave para ave, mas eventualmente para outra espécie. Então, já passou, por exemplo, para bois, para gado, e já passou para gente. Opa, aí começa o sinal, já não é verde. Passou para gente, então, homem já se contamina. Mas isso não quer dizer epidemia muito longe disso. O que a gente tem que ver primeiro, se de homem para homem se passa, de humano para humano se passa, que é a segunda etapa para isso. E depois, como que é a gravidade se passar de humano para humano. Então, por causa da Covid, isso está muito atento a todos os pesquisadores, ao CDC, Organização Mundial de Saúde, em muitos países. Por quê? Porque se coleta esporadicamente na população como está a distribuição desse vírus. E pode se coletar nas pessoas, e o que é mais incrível, pode se coletar em esgoto. E aí o que acontece? Você pode mapear várias áreas esgoto. E aí você sabe se essa população que drena nesse esgoto tem esse vírus, Ok. sem que causar alarme nenhum na Hum. população. Licenciado, vamos lá. Então, qual seria o cenário ideal para declarar que o Covid deixou de ser uma ameaça significativa para a saúde global? Basicamente pelo número de mortes, tá? Isso é o principal, e depois pela taxa de multiplicação, quer dizer, de taxa de infecções em determinada região, em determinados países. Ou seja, quando a taxa de infecção for pequena e a mortalidade pequena, estamos livres. Isso a Organização Mundial de Saúde
já fez e decretou o fim da pandemia. O que a gente vai ver a partir de agora é que vai ter uma taxa constante de infecção e essa infecção vai estar aí convivendo com a gente como é da gripe e vai ter picos sazonais de um pouco maior e um pouco menor, mas tudo isso numa faixa bem inferior àquilo que foi a pandemia. Para a gente finalizar, então, a humanidade pode se deparar com outra pandemia do mesmo grau ou maior pela frente? A resposta não é talvez, é sim, É vai mesmo? acontecer. Isso não há dúvida entre todos os pesquisadores. A dúvida é como a gente vai estar preparado do ponto de vista científico e humanístico para isso. Porque se a lição maior que a gente não aprendeu é que o mundo é um só. Então, se o seu país tem sua vacina, os outros não têm. Então, quer dizer, a humanidade corre o risco. E aí, quer dizer, se a gente não tiver uma força global de defender a população global, a coisa não vai ser impedida a pandemia, não. De E isso tempos em nós. tempos, de tempos em tempos, a humanidade passa por uma pandemia, né? É só a gente ver o Exatamente, relato da exatamente. história. Exatamente, isso faz parte. O vírus, É. no caso o vírus, mas porque é o que mais se espalha, o Uhum. vírus periodicamente está aí. E existe até cálculos matemáticos para saber até a previsibilidade da coisa. Mas tem tanta variável, tanta globalização, acesso de aviões, que isso torna inviável. Mas existia cálculos matemáticos para isso. Por exemplo, a gente sabe quanto que é uma taxa de exposição de multiplicação. A gente sabe qual que é o grau de população vacinada para evitar uma pandemia. Então, tudo isso a gente tem na Covid, por exemplo, mas tem muitas outras variáveis que podem influenciar. Mas, sim, vai haver outra. Já sabemos disso. Muito bem, Lichtenstein, obrigado por essa reflexão, né? Desses 5 anos de Covid, que nós se deparamos com essa terrível pandemia e vamos se preparar para o futuro. Então, muito obrigado pela entrevista, Lichtenstein, e até a próxima oportunidade. Um abraço, William, a você e todos que estão nos ouvindo. Um grande 2025. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.